A paz do Senhor Jesus a todos os que estão presentes e aqueles que vão assistir pela internet essa ministração da Palavra de Deus que tem como tema hoje o juízo. Eu não sei se aqui alguém já esteve diante de um juiz em alguma audiência. Alguém já esteve? Já esteve? Esteve também? Esteve também, irmã? Diante do juiz? Muito bem. Eu estive diante do juiz para depor a favor de um amigo, e o que eu me lembro é que você não pode falar o que você quer. Você tem que falar aquilo que o juiz te pergunta. É uma situação muito séria, porque ali naquele momento, a autoridade máxima daquele evento é o juiz. E depois de ter sido apresentado ali os fatos, o juiz vai julgar, né, a causa. E hoje o tema é o juízo. Quando a Bíblia fala juízo, nós sabemos que ele está falando do juízo final, do grande trono, onde em todas as épocas, serão julgados diante do Criador, diante de Deus. Né? E eu separei aqui alguns versículos para depois a gente falar aqui como a Bíblia descreve esse julgamento, onde todo mundo estará presente. Todos estarão presentes. Né? Então, o primeiro versículo que nós vamos ver está lá em João, capítulo 16, versículos 8 a 11. Você pode ler aí no telão, que está escrito assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não crerem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então aqui Jesus está falando que ele precisava subir aos céus para que o Espírito Santo começasse então a atuar em cada um do ser humano que cresce em Jesus Cristo. E para que o homem crê no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo então convenceria as pessoas que ouvirem falar do sacrifício de Jesus de três coisas principais. Primeiro, do pecado. Depois, da justiça. E depois, do juízo. Então, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, quando você fala sobre o sacrifício de Cristo, quando você fala sobre a morte e ressurreição de Cristo, para pagamento do pecado da humanidade, é o Espírito Santo que tocou em nós e vai tocar nas pessoas que ouvirão você falar de Jesus, que ela é pecadora. E ela herdou o pecado lá de Adão, que é o pecado da desobediência, que passou para todos os homens. É o Espírito que vai convencer. Uma vez convencido, você sabe que Jesus pagou o preço por ele e que haverá um dia do juízo. E que aqueles que estão no mundo, que estão ligados ao príncipe deste mundo, irão para o inferno. Né? Ou seja, morrerão. Então, quem faz isso é o Espírito Santo. Só depois disso, de que a pessoa recebeu esse convencimento, ou seja, esse entendimento, é que ela vai dizer sim ou não para Jesus. Se ela disser sim, ela estará então salva. Começar a fazer parte do povo de Deus. Isso você já sabe, né? Por isso que quando nós falamos que nós temos que pregar, porque se você não pregar, o Espírito Santo não convence a pessoa. Vai convencer do quê se ela não ouviu, né? Um outro texto que está na palavra de Deus, em Mateus 25, 31 a 33, diz assim, ó, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele
e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aqui é juízo. O Senhor, então, vai julgar tanto a sua igreja contra aqueles que não são da sua igreja. Então, o julgamento será para todos, de todos os tempos. Outro versículo que fala de juízo, claro, teria que ter um versículo em Apocalipse, né? Que está escrito no capítulo 19, versículo 1 a 3, que diz assim, ó: Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Então, quem é essa grande prostituta? Essa grande prostituta é a religião, que faz com que o ser humano se prostitua. O que é essa prostituição? É adorar outros deuses. Então, qualquer tipo de adoração, direta ou indireta, a outros deuses, a Bíblia chama de prostituição. E o Senhor julgará essa grande prostituta, né? Está escrito isso. E também o Senhor vai cobrar da religião. Nós vemos o que? Acabamos de orar por nossos irmãos nigerianos da igreja perseguida, que são sequestrados por extremistas religiosos, que matam os cristãos simplesmente porque eles são cristãos. Então a Bíblia diz que no julgamento o Senhor cobrará desses religiosos todo o sangue que eles derramaram dos cristãos. Também um outro versículo que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25 a 28. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto quanto vedes que se aproxima aquele dia, o dia do juízo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Muito bem, aqui no livro de Hebreus está sendo explicado pelo Espírito Santo o quê? Que se uma pessoa que já conhece a verdade sobre Jesus Cristo, mas disse não a ele e continua servindo outros deuses, o que espera ela é o quê? É a condenação, é o inferno. Esse pecar voluntariamente é adorar outros deuses. Que no nosso entendimento, quem verdadeiramente já entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele não deixa a gente o quê? Se prostrar diante de outro ídolo. Então, esse pecado, o verdadeiro cristão, não existe. O Espírito não deixa. A pessoa pode sair da igreja, a pessoa pode brigar com os irmãos, mas a hora que for lhe apresentado um outro ídolo, ou outro Deus, que esse outro Deus é falso, ela não se ajoelhará, porque ela já conhece, o Espírito vai lembrá-la de que só existe um Deus verdadeiro. Mas a pessoa que já ouviu sobre Jesus, a pessoa que já teve o entendimento, o Espírito deu-lhe o entendimento e ela disser não, e continuar servindo a outros deuses, ou seja, na prostituição, o que resta a ela é uma expectativa de morte eterna. Tudo bem até aqui? Isso tudo ocorrerá no juízo. O dia do Senhor está se aproximando, né? E temos também o versículo Mateus 10, 15. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus aqui enfatizando, né,
que Sodoma e Gomorra foi destruída pelos seus atos. Mas, para essa cidade, aonde Jesus se manifestou, Jesus fez os milagres para reconhecer ele como Messias, e não fizeram, para essa cidade vai ser pior. Porque eles tiveram oportunidade diante de Deus de simplesmente aceitar Jesus e não fizeram. Também tem outro versículo em Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Não há segunda chance. Não há uma segunda vida, como os filmes de Hollywood ensinam, os jogos aí, né, de videogame ensinam que se morreu tem outra vida. Isso não existe. Na verdade, não existe. O ser humano não tem outra vida, é uma vida só. E depois virá o juízo. É isso que está escrito. Também em Eclesiastes 12:14 diz assim: pois Deus dará a julgamento tudo o que é feito, inclusive tudo o que está escondido. E a surpresa para muitos é: Deus vai julgar tudo, seja bom ou seja mal. Então, tem muitas pessoas que confiam na sua bondade, né? Pessoas boas, que fazem as obras, ajudam os pobres, ajudam, enfim. Acham que não passarão pelo juízo, mas a Bíblia diz que passarão pelo juízo sim. E finalmente, o último texto que nós vamos ler aqui juntos, está, vou ter que ler aqui, em João 5, de 21 a 31, e diz assim, ó. Vamos ter um pouco de paciência nesse texto, é um pouco longo, mas que o Senhor nos dê entendimento, tá bom? Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, Ele dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aqui a Bíblia revela que o Pai e o Filho são ou formam, junto com o Espírito Santo, o mesmo Deus. Não há dúvida nenhuma, porque a Bíblia diz que Deus não divide sua glória. Então a glória é só para um Deus, mas são três pessoas. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Esse ouvirem não é só de escutar, é aqueles que atentarem, aqueles que acatarem, aqueles que obedecerem, aqueles que se entregarem a Jesus. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. E aqui Jesus está falando dessa forma porque ele estava na forma humana ainda. Hoje Jesus está glorificado. Mas nós vemos que o justo juiz será quem? Jesus Cristo. Aí ele diz uma coisa interessante, que muitos pegam esse versículo aqui e dizem, tá vendo? Aquele que fizer o bem vai ressuscitar para a vida. E aqueles que fizerem o mal para a morte. O que é fizer o bem? Aquele que fizer o bem diante de Deus. Né? Fizer o bem diante de Deus é ter reconhecido Deus. É ter se entregado e ter feito conforme o plano de salvação. Isso é fazer o bem. O plano de salvação é Cristo.
Então, aquele que não estiver no plano de salvação e morrer, fizeram o mal. Desagradaram a Deus, entristeceram a Deus. Não fizeram conforme a vontade de Deus, porque Jesus disse, a vontade do meu Pai é que ninguém se perca. Aí a pessoa ouve de Jesus e continua com o coração endurecido e diz não para Jesus. Fizeram mal. E se morrer assim, quando ressuscitarem, ressuscitarão para a morte. O que você espera do dia do juízo? Você que está aqui, você que está ouvindo pela internet, o que você espera do dia do juízo? Porque ele virá. O juízo virá. O juízo é certo. Você vai esperar o quê? Você que ouviu sobre Jesus, mas disse que prefere continuar sua vida sem ele. E nós, a igreja, o que nós esperamos do juízo? Porque nós vemos aqui a palavra que passaremos pelo juízo, né? Então vou explicar aqui rapidamente o que a Bíblia diz sobre o dia do juízo. Nós estamos vivendo um tempo que se chama graça. Assim como séculos atrás, o mundo viveu um tempo chamado lei. A lei mostra o pecado. A lei acabou. O período da lei acabou. E vivemos na graça. Assim como a lei acabou esse período, vai acabar também o período da graça. A graça vai acabar. E nós teremos então um período que a Bíblia chama de um período terrível, chamado a grande tribulação. E se você tiver curiosidade, busque aí no Google quais são os fenômenos, os acontecimentos da grande tribulação segundo a Bíblia. Tá bom? E pode ficar com medo mesmo. Se você não entregou a vida para Jesus, pode ficar com medo mesmo. Porque a Bíblia diz também que esse período da grande tribulação não é para a igreja. Que o Senhor, no momento adequado, ele vai tirar a igreja desse período. A grande tribulação também passa. Começa um outro período, que se chama milênio. Porque que Deus, então, criou o milênio para dar oportunidade à humanidade de se entregar a Cristo. Mais uma vez. E o milênio também vai passar. Milênio é o tempo mais fácil de contar, né? Milênio, 1000 anos. Né? Vai passar também e virá então o juízo. Quem vai estar no juízo? Todos nós vamos estar. E as pessoas que não quiseram dar ouvidos, ou seja, não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, não se entregaram a Ele, acharam que Jesus é mais uma religião, e não é. Jesus é o próprio Deus. Então, negaram a Jesus. Elas vão ressuscitar. Vão ganhar um corpo novo. E vão entrar no juízo. Ali no juízo, será mostrado para ela tudo aquilo que ela fez de bom e de ruim. E aquilo que ela fez de ruim, principalmente, que vai levá-la à condenação, é ela ter negado a Jesus Cristo. E ela será enviada, então, para um local que não estava destinado para ela. A Bíblia diz, não estava destinado para ela. Esse local estava destinado para o diabo e todos os anjos que seguiram o diabo na rebelião lá no céu. Mas não era para ela. Mas por causa da dureza do coração, por causa da decisão dela, ela decidiu, não, eu não quero Jesus, eu não quero Jesus, eu não. Então, por causa dessa decisão, ela vai para o inferno. Também estaremos nós nesse julgamento, nesse dia do juízo, a igreja. A igreja passará da seguinte forma. A nossa pessoa, nós também receberemos um corpo, né? Aqueles que estiverem vivos serão transformados, aqueles que tiverem morrido fazendo a coisa boa, que é entregar a vida para Jesus, também receberão um corpo. Isso se chama ressuscitar, né? Receber um novo corpo.
para passarmos no juízo. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que nosso corpo, ou seja, nós literalmente não passaremos pelo juízo, porque quando formos passar pelo juízo, quando nós formos estarmos para ser julgados, Jesus tomará a nossa frente e vai dizer: estes são meus. Tudo que eles fizeram de errado já está justificado. Toda a maldade deles, eu já santifiquei a eles e essa maldade não está mais neles. Eu paguei o preço por isso e eles me aceitaram e se entregaram a mim. Então, nós seremos colocados à direita de Jesus e as nossas obras, os nossos atos, porque depois que aceitamos Jesus, a gente fez uma par de coisa ruim ainda, não fizemos? E vamos fazer. Várias coisas boas que nós deveríamos ter feito, nós não fizemos, não estamos fazendo e não vamos fazer. Mas fizemos coisas boas também. Né? Há de convir que nós fizemos boas coisas também. Então, isso é que vai ser julgado. Então, é como se você agora pudesse imaginar uma balança, isso para a igreja. A igreja não tem nada de religiosidade. A igreja é formada por aqueles que creem em Cristo e entregaram a sua vida para Ele. Isso é igreja, não é religiosidade. Não é aquele que faz ritual, não é aquele que sobe no monte e desce no monte, não é aquele que é dizimista e ofertante, não é aquele que vai nos hospitais, não é aquele, enfim. Mas a igreja de Cristo, ela é formada por aqueles que creram em Jesus Cristo, que creem em Jesus e se entregaram a Ele. Então nós estamos lá no juízo. Lembre-se que no juízo a gente não fala a menos que o juiz manda falar. Nós estamos lá felizes, porque Jesus já tomou a nossa vida. Nós estamos muito felizes nesse momento. Mas agora vamos ter uma classificação segundo as obras. Imagina a balança. Tudo que nós fizemos de bom vai estar aqui de um lado da balança. E tudo que fizermos de ruim vai estar aqui do outro lado. Aqui inclui palavras, pensamentos, obras, né? Tudo ali. Aí você vai imaginar, né? Aí desconta um menos o outro, vai dar um resultado. Se der positivo, a Bíblia diz que nós vamos receber galardões no reino. Eu entendo galardões como posicionamento no reino. O que vamos fazer lá? Tá bom? Se der negativo, e aí? Eu entendo assim, ó, é zero de posicionamento. É zero. Vai fazer aqui. Não tem nada especial para você fazer. Entenda isso. Só de estar no céu já é mais que especial. Mas aqueles que têm o saldo positivo nas obras boas e más estarão num posicionamento. Por isso tem o julgamento das obras. Eu não vou nem estar no detalhe hoje sobre posicionamento no inferno, porque para nós aqui não interessa posicionamento no inferno, porque nós não vamos para o inferno, tá bom? Mas o que eu quero deixar claro para quem vai ouvir e assistir esse vídeo é que haverá o juízo. Não termina com a morte, pelo contrário, né? Corpo e alma não morrem, espírito e alma não morrem. E para que seja eterno, todos receberemos um novo corpo diante de Deus no dia do juízo. Uns para a glória e outros para a desonra e morte eterna. Você que está vivo hoje, está assistindo o vídeo, você tem a oportunidade de escolher ainda. Ou você permanece do jeito que está, espiritualmente falando, ou você crê em Jesus Cristo, porque Ele é real, aceita o sacrifício dele por você, pagando pelos seus pecados, te perdoando pelo pecado lá original, e os demais pecados, é claro, e se entrega a Ele. Aí você vai, então, entrar na igreja de Cristo, entrar na família de Jesus, e no dia do juízo,
Você literalmente não passa, só as suas obras. Tá bom? É uma escolha que você vai fazer. Quero deixar um versículo para você refletir. E esse versículo vai se cumprir lá no juízo. Jesus disse: aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante de meu Pai. Sabe qual vai ser esse negar? Sabe qual vai ser? Quem estiver à esquerda de Jesus vai gritar e vai clamar: Jesus, eu fiz tanta coisa boa em teu nome. Eu não te conheci, Jesus. Eu não sabia que era assim. Eu não acreditei. Deixa-nos entrar no teu reino. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Aí vai se cumprir essa palavra. E o meu desejo é que você não negue a Jesus. E que você esteja junto conosco para morarmos eternamente no céu, logo após o juízo. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos vivendo, Senhor, os últimos dias, as últimas oportunidades que o Senhor está dando à humanidade de crer no Senhor e de se entregar ao Senhor. Ajuda, Senhor Espírito Santo, para que a tua palavra seja pregada, para que mais pessoas a ouçam, sejam convencidas da verdade e possam opinar, e que elas venham opinar pela salvação. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.